Povo de Roma, seja muito bem-vindo ao canal A Roda, lugar onde você entende sim qual carro deve comprar. E hoje estamos aqui com ele, novo Citroën Basalt 2026, nessa versão Dark. Sim, ele ganhou alguns equipamentos ali por dentro, também estilizou melhor o seu interior, ganhou essa nova cor, mas não ganhou farol de LED. Ai, meu Deus do céu. Tudo bem, teve uma boa redução de preços, especialmente nas versões turbo, e essa agora é a nova topo de linha. Assim como você já viu que a XTR é a topo de linha da versão do Aircross 7 lugares. Eu vou te contar como ele anda, como ele se comporta diretamente aqui do Rio de Janeiro, que sim, continua lindo, e também se ele vale mais a pena do que seus concorrentes, quem são seus concorrentes, e claro, se eu teria ou não teria um desses. Tudo isso depois da vinheta. Roda aí, Dark del Arco. Vai, Cacildes. Com mais de 11.300 unidades vendidas nos primeiros 7 meses do ano, o Basalt é sim o maior sucesso da Citroën no Brasil. Responde por mais de 50% das vendas de toda a marca. Isso se dá por quê? Porque ele consegue misturar os dotes de um SUV desses compactos ou subcompactos com um estilo coupé que não é muito usual. Você vai ter apenas no Volkswagen Nivus, por exemplo, que é bem mais caro do que ele, com porta-malas de sedã. Talvez seja isso que o mundo inteiro quer. Um carro altinho que leve a família com conforto e tenha espaço para as bagagens. Mas o mundo também gostaria que tivesse faróis de LED. Eu, por exemplo, sou um desses. Eu vejo num Pulse de 99 mil reais o farol de LED e não vejo aqui neste carro que para mim é muito melhor do que um Pulse de 99 mil reais. O farol fica até quente e fica meio estranho, né? Tudo branco aqui, amarelo aqui, parece que tá com hepatite. Brincadeiras à parte, temos também o detalhezinho vermelho, como você já tinha no Basalt Shine de antes. Mas assim, se você não levar em consideração a cor Stingray, não tem nada de muito novo aqui na frente. Na lateral tem. Sim, ele manteve a mesma plataforma, o mesmo tamanho, com 4,34 m de comprimento e 2,64 m de entre-eixos. Ângulo de entrada continua em 20,5 graus e ângulo de saída em 28 graus. E a altura do solo é a partir de 18 centímetros. Eu digo isso porque, obviamente, você poderia colocar uma suspensão mais elevada, porque eu sei que você quer fugir dos buracos. Eu teria feito até uma versão XTR dele, tá? Eu acho que daria certo. Ele manteve as mesmas rodas de aro 16, mas agora são pintadas na cor preta. E essa é a grande mudança, junto com este loguinho aqui e o retrovisor e o teto pintados na cor preta. Aqui continua, eu não lembro direito qual é o nome dessa torre, mas aquela alusão àquela torre, que é um negocinho que fica aqui. Em alguns carros que a gente testou, estavam até soltos, mas pelo que me parece, essa evolução, enquanto vai fazendo, aconteceu também no Basalt. As peças me parecem mais bem encaixadas, inclusive esses plásticos aqui, que em alguns modelos que eu vi também, eles tinham um probleminha, uma folga ali de acabamento. Pelo menos nesses carros que estão aqui, eu não estou vendo isso, e obviamente eles são feitos do mesmo jeito que antes, só que com esse aprimoramento. Vamos ali na traseira que tem outro trunfo dele e tem uma mudancinha também. Sim, permanecem essas lanternas que para mim são bem bonitas, eu gosto dessa coisa de superfície meio que para fora da carroceria, mas também não ganhou aquele conjunto completo de LEDs que você já deve ter visto no carro da Índia, por exemplo. Nós estamos atrás da Índia, rapaz, que triste, né? Bom, o Citroën aqui também num cinza escuro, assim como o Basalt, e aqui temos o Turbo 200 como a indicação do motor. Tem esse detalhe mais claro aqui embaixo, sensor de estacionamento, também tem câmera de ré, mas o grande destaque é isso aqui, é esse aerofólio com essa linha vermelha. Eu olhei na foto, eu achei que era um brake light. Ia ser legal se fosse um brake light desse tamanho, mas não é. E ele, como você sabe, é o único que traz esse aerofólio para dar aquele quê de esportividade. Bom, aqui no porta-malas, outro trunfo, como eu te disse, são nada mais nada menos do que 490 litros. Dá para levar as suas bagagens e de todas as crianças, desde que essas crianças não sejam meninas, porque a mãe faz a mala das meninas igual a dela, aí não tem como, né? Aí é só uma mulher ou duas mulheres, vai. E você leva tudo numa mochilinha daquelas de ir pro futebol. Bom, aqui de baixo temos step sim, é um step daqueles fininhos de uso temporário, mas tá aqui, né? Importante ter, especialmente no Brasil. E como eles nunca pintam essa parte da cor do carro, como o carro é cinza, aqui ficou cinza. E aí, você não passou raiva, né, querido? Vamos dar uma olhadinha lá debaixo do capô para eu te relembrar como ele anda e o quanto ele bebe.
Meus fanáticos por técnica sabem que temos freio a tambor na traseira e a disco na dianteira, mesmo com este motor turbo. Uma alavanquinha aqui, uma puxadinha, e temos suspensão McPherson na frente e eixo de torção na traseira com molas helicoidais nas 4 rodas. Aqui, muito fácil, não requer prática nem habilidade. A varetinha fica aqui, deste lado, e temos aqui o famoso T200, que é usado em toda a linha Stellantis, Peugeot, Citroën, Fiat e também na Jeep. Não, na Jeep não. Mais fraquinho da Jeep é 1.3 turbo. Bom, ele gera até 180 cavalos com etanol, 125 com gasolina, 20,4 kgfm de torque a 1.750 RPM e sempre com um câmbio de CVT de 7 marchas simuladas, o Aisin K313. Bom, 0 a 100 aqui na casa dos 9,7 segundos, velocidade máxima de 199 km por hora e o consumo na cidade chega a 12,1 km por litro na cidade de gasolina e 13,7 km por litro de gasolina na estrada. A gente ainda vai fazer o teste com ele, mas como não mudou motorização nem peso, eu acredito que os números serão muito parecidos com o que a gente já testou. Agora vamos dar uma olhadinha lá por dentro, porque ele tem umas mudancinhas visuais para dar o refinamento que talvez você não via no Basalt. Bem, opa, eu tenho certeza que quando eu falei deram uma melhoradinha no acabamento, para deixar mais refinado, você pensou que ia ter aquele soft touch na porta para você sentar aqui e gritar vai Corinthians quando ganha de domingo ou de quarta. Já que tá difícil, né? Se o outro time não é verde, não ganha. Mas não tem, não ganhou nada aqui, continua. Nem aqui embaixo, nem em nada. Isso aqui, se eu não me engano, já tinha. Bom, os bancos ganharam esse revestimento mais premium, segundo eles disseram, com mais costuras e uma costura vermelha também. E uma espécie de um suede aqui em cima, uma parte legal para você pôr a mão, mas quando você põe as costas você não sente nada. Vou entrar aqui, ó. Esse é um dos trunfos desse carro. Um animal de grandíssimo porte, com mais de 1,90 m, incontáveis quilos, fica bem distante de um banco que está posicionado para que eu mesmo dirija. E mesmo assim, tendo essa caída lenta do teto, normalmente esses carros, os Sportbacks, os Gran Coupé de BMW, enfim, os Coupés de Mercedes, quando você senta atrás, geralmente, na verdade, você não, né? Não sei o seu tamanho, mas quando eu sento atrás, geralmente minha cabeça pega no teto, e no Basalt não, mesmo sendo um carro low cost para o terceiro mundo. Muito aconchegante. Eu também 2 saidinhas USB-C, que você está vendo aí nas imagens, e tem esses bancos novos aqui, que parecem até ser um pouquinho melhores do que a gente viu no Aircross 7 lugares. E tem também uma etiquetinha aqui, mas entre os equipamentos que muita gente reclamou no lançamento, que ele não tinha, estão 2 bolsas a mais de airbags. E não tem, continua com 4 airbags. Aliás, eu vou te dar a oferta dos modelos. São 4 versões agora. Eu vou pegar direto pelo preço aqui. O Basalt Fuel Manual Transmission sai a R$ 93.990. Esse carro custava R$ 94.990 preço de lista, em algumas promoções R$ 91.990. Deve se manter isso, R$ 89.990 nas promoções. O Basalt Fuel AT, ele custava aproximadamente 112 mil de tabela, foi para 108.990. O Shine custava 119 mil, 121 mil de tabela, perdão, e baixou para 113.990. Tudo isso também porque entra naquelas alíquotas novas de IPI, né? Então, o IPI que era full, completo para a categoria, agora você consegue diminuindo com um motor sendo flex, com nacionalização alta, com índice de reciclabilidade maior. Eu estou pensando ainda, vê se você quer que eu faça, fazer um vídeo explicando passo a passo dessas alíquotas para você saber quais carros vão pagar mais, tipo um Golf GTI, e quais carros vão pagar menos. E esse aqui, o Citroën Basalt Dark Edition, com essa indumentária toda, interior escurecido, do jeito que eu gosto, sai por 114.990. E você sabe quem são os rivais, né? Não é Nivus, não é Tracker, não é Hyundai, Creta, não é nada desses caras. Os rivais desse cara são os carros que você mais vê nos aplicativos, ou seja, Spin e sedãs compactos. Mas no final eu te conto qual deles eu teria. Agora vamos lá na frente, porque também tem mudança lá na frente, especialmente de equipamento, algo que muita gente reclamava, daqueles botões que pareciam botões de fogão, fogão da sua casa tinha aqueles botões, e também fizeram um ajuste no multimídia e também novos bancos. Vem ver.
Opa, vamos lá. Eu também achei que eles iam mudar essa maçaneta meio anos 80 do Monza e do Chevette. Brincadeiras à parte, lembra mesmo, mas não é igual o funcionamento, óbvio, porque aquelas eram de metal, né? Aqui a gente tem o mesmo banco ali de trás, com esse mesmo detalhe de suede aqui, e essa linha vermelha ou laranja, aqui me parece laranja. Será que eu devo ir no oftalmo? Ou é laranja? Enfim, tem uma soleirinha Dark Edition e temos também pedaleiras esportivas. Pois é, aqui tem um vinilzinho com um acolchoado, mas aqui na porta continua o plasticão do pagode. E aqui por dentro, sim, ele ganhou esses detalhes soft touch. Mas é a mesma coisa que eu te disse quando a gente mostrou o Aircross 7. Eu trocaria isso. É porque eles devem ter ouvido muitas clínicas e muita gente que fica falando do plástico. Todo carro tem. Eu colocaria uma chave presencial no lugar dessa aqui canivete. E também colocaria uma regulagem de distância do volante e uma regulagem que não fizesse isso, né? Não caísse assim. Não que você vai mexer nisso toda vez, mas para ergonomia, principalmente pessoas mais altas igual a mim, por exemplo, como eu não tenho uma regulagem de distância aqui, eu tenho que ficar com as pernas mais dobradas aqui no Basalt para poder ter uma posição boa dos meus ombros e dos meus braços aqui, que eu estico, passa um pouquinho do meu pulso. Porque se eu ponho mais para trás, para ficar com as pernas mais confortáveis, eu vou ficar com o braço muito esticado. Aí se precisar fazer uma curva, ó, essa mão escapando aqui. Por isso que você faz a posição passando um pouco dos punhos para você dirigir com as costas encostadas. Espero que você tenha entendido. Bom, ele não tem nenhum auxílio à condução, como você bem sabe, nem manutenção em faixa, nem frenagem de emergência, nada. Ele tem apenas o controlador de velocidade de cruzeiro. Entre as novidades, essa tela ficou mais fininha, segundo eles. Na verdade, eu acho que nem a tela ficou mais fina. Eles tiraram aquele tubinho que tinha atrás, né? E fizeram uma coisa um pouco mais quadro aqui, uma moldura, né? Aqui ele também ganhou esse preto brilhante. Eu não me lembro exatamente se na versão Shine já tinha, mas isso aqui se destaca bem para mim, porque mudou aqui, né? Mudou a cara. Aqui ele tinha um negócio meio azulado, com umas bolinhas, enfim, não era um negócio muito refinado, vai. Tinha uma coisa mais de carro para jovem, um carro mais barato. Também ganhou ar-condicionado digital, isso sim é bem legal, porque todo mundo reclamava daqueles botões. Mas eu achei que faz falta aqui a tomada USB-C que só tem aqui atrás. Mas tudo bem, tendo tá bom. Antes não tinha, né? O que mais nós temos aqui? Não temos carregador de celular por indução, também não temos mais nada. Só um porta-copos, não temos o freio eletrônico e sim aquele freio mecânico. E temos o cluster digital aqui, como já tinha antes na versão Shine. E temos bom preço, né? 115 mil, se você parar para pensar. Não pega nenhum desses sedãs compactinhos 1.0 turbo igual a ele. Aqui do lado a gente também tem travamento dos vidros, tecla Sport e para você controlar aqui, vai aparecer nada aqui? É na marra, você fazer o controlador de velocidade. E aqui do lado temos uma regulagem para os espelhos retrovisores. Como acontece em todo carro desse custo, também não temos retrovisor eletrocrômico, nem luzinhas aqui, para você dar uma olhada ver se não tem rúcula no dente depois do almoço. Aqui a gente tem um porta-luvas com uma pequena iluminação. Porra, tem iluminação mesmo? Olha essa luz. Tem iluminação por dentro, rapaz. Disso eu não lembrava. Isso é importante, hein? Ninguém dá muito valor, mas vai pegar alguma coisa no porta-luvas num dia escuro, à noite, ou de dia mesmo. Legal ter uma luzinha ali. O câmbio também automático, tem essa manopla aqui. Eu não me lembro exatamente se é a mesma manopla, mas acho que a coifa aqui mudou. Está com a costura vermelha. E temos também um black piano aqui. Central multimídia continua naquela simplicidade de sempre. Você pode parear com Android Auto ou Apple CarPlay. Configurações bem tranquilas, só de exibição do veículo aqui. Você não muda nada. Você tem um alerta de pressão dos pneus, que nesses carros sempre aparece aqui, pressão baixa, verifique a pressão. Eu não sei se é do pneu ou se é do sistema, mas todo mundo que tem fala a mesma coisa, tá sempre com aquela exclamaçãozinha dentro de um pneu amarelo. Não, a tela está desligando, não. Já fiz bobagem aqui.
você gera o seu dispositivo por aqui, enfim. Na verdade, isso aqui serve muito mais como um espelhamento do seu celular, para você, o seu celular e o seu carro estarem integrados, do que exatamente como uma central multimídia com muitas funções que vão te auxiliar em alguma coisa. Você mexe no sistema de áudio, você mexe no brilho aqui da tela, vou deixar no máximo aqui, que melhora bastante para o câmera, aliás, quando ela fica assim. E é isso, não tem muita coisa. No geral aqui é idioma, sobre, wireless, como que você define aqui a senha, se você quiser definir uma nova senha, e basicamente é isso. Como eu já te falei, 4 airbags, temos uns tweeters aqui do lado, não vou postar o sistema de som, porque senão o YouTube dá aquela quicada no vídeo, se pega um som da Mariah Carey, por exemplo. Então vamos dar uma voltinha aqui pelas belas paisagens do Rio de Janeiro, e daqui a pouco eu volto para cá para a gente ver se ele vale mesmo a pena nessa versão mais cara, mas não tão mais cara e mais barata do que sempre foi a versão top, pelo menos no preço de tabela. Vem comigo. Bom, já estamos aqui em frente à praia do Recreio dos Bandeirantes. Dia gostoso, dia no Rio é um dia gostoso para quem é paulista, tá? Vamos sair aqui de um trechinho de paralelepípedo. O novo Basalt, na verdade a linha 2026 não tem assim tanto segredo, né? É o mesmo bom carro que a gente já avaliou algumas vezes aqui no canal. É que aqui essa versão a gente tem um pouquinho mais de esmero, para dizer o mínimo. Mas com relação à dinâmica, o que você vai entender, tal, diferentemente do que acontece, por exemplo, com o C3 XTR e até um pouquinho com o Aircross XTR também. Aqui no Aircross, o pneu, pelo menos a parte que eu andei com o carro, eu não consegui identificar nenhuma diferença. Aqui menos ainda, né? Porque, na verdade, ele é basicamente o que era a versão Shine, com esse pacote escurecido, por assim dizer. Escurecido aqui dentro, escurecido nos bancos. Os bancos são exclusivos também, né? Tem essa etiquetinha do lado, Dark, enfim. É mais uma perfumaria para tentar fazer com que ele venda ainda mais. Como eu te disse, ele, ainda que muitos comemorem o Cardian e tal, a Renault tem até mais pontos de concessionárias, mas o Basalt vende mais. Eu não sei nem se seria uma de colocar essa versão Dark como um pacote da 1.0 básica. Tudo bem, eu sei que eles querem dar também um sentido um pouco mais de... Mas premium não, premium seria uma palavra muito... que é banalizada hoje, né? Mas um pouquinho mais refinado para a versão mais cara. Só que, sei lá, eu acho que nessa categoria, a maioria das pessoas que compram o Basalt, elas compram na versão de entrada, peladinha, né? Peladinha não, 1.0 aspirada, com câmbio manual. E talvez uma versão dessa faça mais sentido. Se ela crescer, sei lá, 3, 4 mil reais no preço final, ou 1.500 reais, 2.000 reais, no preço final da versão de entrada, e ter um pacote um pouquinho mais legal, né? Uma percepção de qualidade um pouquinho melhor. Aqui meio bagunçado. Em resumo, não dá para negar que é um carro bem interessante de você conviver na cidade. A gente está aqui numa parte de praia, né? Mas uma parte urbana de praia, e saídas bem vigorosas, retomadas boas. Ele também é um carro que, se você não tiver um asfalto muito áspero passando em paralelepípedo, ele vai ser um carro silencioso e tem algumas características de SUV. Como assim, João, características de SUV? Bom, ele tem uma boa altura do solo, a suspensão foi feita made in Betim, uma chancela de 50 anos de experimentos, bem sucedidos, aliás, e a sensação prática é muito boa, né? É um carro que você pode andar sem ficar olhando muitos buracos na rua, ainda que tenha essas belas rodas, e não são rodas pequenas, né? Mas para mim o principal atrativo é mesmo esse conforto, né? Essa sensação de robustez que passa. Isso acontece também com o Aircross e também com o C3. Mas o Basalt, ele tem essa diferença primordial do design. Ele pode ser uma alternativa ao Fastback,
ainda que seja um pouco menor, com dimensões menos corpulentas, mas com essa versão aqui, eles já dão um passinho a mais em direção ao Fastback, né? Somente com aquele detalhezinho no aerofólio, esse acabamento um pouquinho melhor por dentro, e também com um nível de equipamentos parecido. Obviamente, ele precisaria ter coisas como, pelo menos, manutenção em faixa, alerta de frenagem de emergência, e aqui a gente só tem mesmo o controlador de velocidade automático. Mas é uma simplificação, né? Eu também gostaria muito que o Basalt ganhasse, por exemplo, novos bancos. Eu acho esses bancos, não é que é ruim, porque a gente só anda no carro zero, né? Mas a percepção quando você senta é que ele tem menos densidade de espuma, ele é um pouco mais estreito, não é muito anatômico, né? Assim, eles poderiam ter melhorado um pouco esse banco para essa versão 2026, até para mostrar que o carro vai em constante evolução, além do que se enxerga, né? Tem que ter uma evolução também no que você sente aqui dentro. Isso, infelizmente, não aconteceu. Contudo, porém, entretanto, o Basalt aqui, ao contrário do que acontece com o Aircross, ele não se mostra assim como uma alternativa a outros SUVs. Para mim, o Basalt ele é uma alternativa a quem está pensando num sedã. Ou numa Spin, porque ele consegue aliar tanto um bom porta-malas, quanto um espaço interno ok, quanto uma boa capacidade de encarar o dia a dia, né? Grandes distâncias, percorridas todo dia em trajeto urbano. Poderia ter o banco um pouquinho mais baixo, eu também acho, que é o máximo que ele desce. Acho que ficasse um pouquinho mais baixo, ia ficar até mais confortável. E claro, como aconteceu também no Aircross, ele, sei lá, não sei se eu colocaria isso, ou se eu colocaria a regulagem de distância do volante, não só de altura, e uma molinha ali, não sei, um parador, né? Para que não fique toda vez que na vez que você vai regular, ele baixe de uma vez. Acho isso um pouco de descuido. Mas de todo o resto, pelo preço que ele custa, ele é uma ótima alternativa para quem vai fazer um transporte por aplicativo. É uma ótima alternativa como único carro da família, pelo espaço, pelo porta-malas e por como ele desempenha. É um carro gostoso de andar, anda bem enfim, você não gasta tanto para ter um carro minimamente ok. Para mim essa é a grande vantagem. E, sem dúvida nenhuma, é melhor que outros sedãs. Os sedãs turbo não vendem tanto, né? Onix, HB20, as versões topo de linha, até o Cronos ainda vende mais porque a versão topo de linha ela é também simplificada. Mas nas versões mais caras, os sedãs não chegam no consumidor, e sim nas versões mais baratinhas ali, com câmbio manual e motor 1.0. E aí o Basalt fica como uma alternativa mais bem ajambrada. E nessa versão ainda mais bem feita, mais legal de ver, de conviver. Bom, conviver esse carro sempre foi legal. Mas a inserção desses detalhezinhos para um carro que compete com os sedãs também é legal. O ar digital também bacana. Poderia ter algumas outras coisas? Claro que poderia, mas aí não seria esse preço, né? Pois é. Será que eu teria um desse? Por essa grana? Te conto quando a gente chegar lá. Pois é, meu caro amigo youtuber espectador, você sabe, eu sei que nós dois gostamos de carros que misturem o emocional com o racional. Obviamente o emocional aqui não é dos melhores, não vai te dar um ataque cardíaco, mas ele é bem honesto no uso urbano. E também tem uma maciez de suspensão que cativa quem não está muito preocupado por onde vai rodar, que não precisa ficar desviando de buracos, tem um bom espaço, tem um excelente porta-malas e tem custos de manutenção mais baixos até do que você encontra na Fiat. Pois é, essa estratégia de tornar a Citroën uma marca, entre aspas, mais barata, não deu certo em mais lugar do que aqui no Basalt. E se for comparar ele com outros sedãs, por exemplo, com tecnologias parecidas, motor turbo, câmbio automático e ar-condicionado digital, por exemplo, você não vai pagar menos de R$125 mil, R$10 mil de diferença para o Basalt aqui.
E, sinceramente, ele é mais bonito que esses sedanzinhos. Não que eu seja um adepto dos SUVs, um entusiasta, mas os sedãs compactos há tempo estão precisando ter uma nova geração. E ela não chegou. Talvez chegou com o Basalt, por isso ele é esse sucesso de venda. Fosse para escolher entre essa categoria e o Basalt, eu iria de Basalt. E com esta bomba. Take the doors off. Nós ficamos por aqui, siga-nos nas redes sociais, o meu Instagram é @janacletos, o Instagram do canal é @RodaTV. Para dúvidas mais profundas, parcerias, mande e-mail para programaroda@gmail.com, tá certo? Tô falando rapidinho porque a gente tem que gravar várias coisas aqui ainda hoje. E eu faço a voz do cara do Ministério da Saúde adverte, sabe? Mas não vou fazer agora não, tá bom? Vou ter que gravar ainda o C3 XTR. 3 carros num dia. E você achando que essa vida é fácil, né? Bora, vamos Emerson, vem comigo, tchau, tchau. Esse acabamento um pouquinho melhor por dentro. Corta isso, hein? E também com